Bom, este vídeo é um comentário breve sobre do porquê, como você já leu aí no título, eu não toco muito nas religiões afro, nas budistas, e nessas que tem aí os seus seguidores, mas não se iguala tanto que nem tem no cristianismo. Pode ser que eu tenha falado poucas vezes do porquê eu não falo isso, mas aqui este vídeo é específico para responder isso daí. Bom, um dos motivos de eu não fazer muitos estudos, muitas refutações, muitos trabalhos a respeito destas religiões contra elas, claro, sempre. Porque você já viu alguma vez vamos pegar a religião da Umbanda ou do Candomblé, o pessoal de lá, sendo pagos como máfia para invadir denominações religiosas cristãs e depredar lá dentro? Eu nunca vi essa notícia, nunca vi. Nem algo que passasse perto disso eu ouvi, nunca. Mas de quem você já ouviu a mídia anunciando algo que aconteceu? Desta barbaridade. Partiu do catolicismo e, na época não muito distante, da Universal, lá no começo dela, onde os pastores eram pagos para invadir terreiros considerados aí pejorativamente de macumba. O Nicolas tem medo de tocar nessas religiões? Bom, se eu tivesse medo, nem a cara eu mostraria. Bom, se eu tivesse medo, eu mudaria até a entonação da voz por algum programa. Se eu tivesse medo, nem este perfil que você está me vendo agora, nem este canal, nada, nenhum recurso, eu não estaria pagando internet caríssima para enviar os vídeos. Eu estaria lá no básico, internet de 5 mega. Que foi assim que eu comecei, pelo celular ainda, editando pelo celular. Sem essas duas iluminações aqui na minha cara. Se fosse assim, eu teria ficado lá. Nem começar eu teria começado. Mas aqui estou. É por medo, então? Nenhuma. O Deus que dizem que servem nessas religiões não é o criador dos céus da terra e não é o verdadeiro, porque ele não está preso em nenhuma religião. Ele é assim como o do protestante. As coisas que eles tentam se basear são imbaseáveis. Bom, eu me baseio de acordo com a religião. Aí não tem o que discutir, é da religião para dentro da religião. Essa é a grande diferença. O cristianismo se apoia em mentiras da história, manipula a história, manipula a Bíblia a seu bel prazer, já que a Bíblia já está manipulada, ela é a própria manipulação na mente daqueles que não conhecem nada de como surgiu o que hoje a gente considera como Bíblia. Pior ainda, sagrada. Ou seja, coloca a Bíblia como um todo como sagrada. Já que a Bíblia é um conjunto de livros. E lá dentro é um conjunto de livros. Então, se aquele conjunto de livros é chamado Bíblia, ela é sagrada. Ou seja, todos o conjunto de livros que está preso, está fechadinho. Não, totalmente errado. Então, fazer algum trabalho, alguma refutação a respeito dessas religiões é capaz de eu fazer ainda, sim. Mas não é tão importante como o cristianismo. Lembra do primeiro motivo? Você já viu eles depredando alguma denominação evangélica? Não, né? Vamos citar outro exemplo. Você já viu algum pai de santo, por exemplo, pedindo dinheiro em nome do Deus deles, um dos deuses deles, lá dentro da religião? Eu nunca ouvi, pode ser que já tenha acontecido,
Claro que já. Você pode encontrar, pausar esse vídeo de pesquisar, pode ter, eu nunca vi. E também nunca procurei, mas nunca apareceu pra mim. Nos recomendados, nunca ninguém comentou isso comigo. E pedindo, além de dinheiro, botando medo nas pessoas de um suposto lugar onde ela vai sofrer pra sempre. Porque ela está desafiando a Deus, ela está sendo muquirana contra a obra do Deus daquela religião, ou da força, ou da energia daquela religião. Você já viu alguma vez essas religiões fazendo isso? Agora, por que eu bati tanto na época eleitoral no Bozo? É porque eu apoio Lula? É porque eu estou mais do lado do Lula do que do Bozo? É porque eu chamo o Lula de Lula e o Bolsonaro de Bozo? Então quer dizer que eu odeio mais um? Não é nada disso. É porque a idolatria aqui no meu estado onde eu moro, o Paraná, e no Brasil inteiro, onde a maioria é cristã, apoiava até então essa oposição controlada do Bolsonaro. Então, era a bola da vez. É para aumentar a audiência? É para tentar causar polêmica? É para ganhar views? De forma alguma. Mas a alienação estava muito grande e voltada na idolatria ao Bozo, que eu desci a lenha e expus um desses safados, que é o ex-fantoche Bozo. E entrou outro fantoche tão pior igual a ele, ou tão pior quanto, ou pior ainda do que ele, o Lule. E eu chamo assim não porque eu sou a favor do pronome neutro antes que alguém tire fora de contexto, mas é porque o pessoalzinho que segue ele e que ama-o usa esta palhaçada assassinando português. Não sabe nem falar, vai inventar uma língua nova, enfim. Então, é por causa disso que eu não comento muito. O budismo, principalmente, é um dos que eu vou buscar fazer em breve. Eu, no momento, aqui, esse vídeo eu não sei quando vai estar saindo pra vocês, estou gravando bem no final mesmo, acho que no último dia, ou no penúltimo dia de abril de 2023. E no momento eu estou estudando sobre calvinismo, sobre trindade, sobre o hebraico, enquanto isso, Novo Testamento, como surgiu ela, pegando vários pontos, várias visões, comparando dentro da história, os comentários de fundo históricos da Bíblia, tá certo? Então o Nicolas, ele não é uma máquina. A máquina é esse computador aqui que está processando a imagem. O Nicolas não é uma máquina, então não tem como ele ao mesmo tempo buscar um monte de coisa, né, para trazer aqui para vocês. Até porque eu sou mais um preso dentro do sistema. Sou obrigado a trabalhar. É assim que a gente conquista dinheiro para devolver para eles de alguma forma em suas diversas agências que nos cobram o tempo inteiro. Então, as empresas e o emprego do jeito que está aí hoje está aí justamente para consumir o nosso tempo, para não dar tempo de pensar. Então o Nicolas tenta de alguma forma conseguir fazer esses vídeos e comentar esses assuntos, mas pode ter certeza que em breve algum dos pontos dessas religiões que gostam de botar o dedo nas escrituras, e eu vou mostrar que eles estão errados. Por exemplo, o espiritismo. Ah, vamos fazer um trabalho contra o espiritismo. Tem muita cafajeste, tem muito. Chico Xavier é um deles. Nicolas, vamos desmentir? Vamos. Mas eu tenho prioridades. Eu estou estudando essas coisas. Os conteúdos que eu estou estudando e vou montar é baseado nessas coisas que eu estou estudando agora. Depois que eu terminar. Depois que tiver uma fórmula já cansada, eu pulo para outra coisa. Entende? Olha, por exemplo, o Nicolas está lendo este livro aqui, ó. Olha o que o Nicolas está lendo, olha. O Evangelho segundo quem? O Messias? Não, segundo o Espiritismo.
E já que o Allan Kardec era um maçom, um ocultista iniciado, e eles gostam de botar o dedo nas escrituras, dizendo que veio de citação de Sócrates, Platão, então eu estou lendo e marcando cada ponto para fazer alguma refutação depois, ou se eu, for fazer posteriormente, mesmo que eu não pegue dessa obra, eu pego de outro que eu tenho acesso e também comprei muito barato, porque eu não vou gastar dinheiro com merda, igual estes livros. Então, é isso. Eu não gravo contra, não muito, não desço a lenha tanto quanto, porque a maioria aqui no Brasil não é deles, é cristãos. E esses são os mais hipócritas, mais intolerantes, mais safados, mais mentirosos, mais distorcedores de tudo o que eles puderem distorcer. E seguem a praga que mais matou em toda a história. Ao contrário disso, o que eu vejo essas religiões mais matando é animal. E a religião que diz ser de Deus e que essa outra é do capeta, matou mais e mata ainda humanos. Então assim, a nível de periculosidade mental, o nível de perder a salvação, o nível de não seguir o evangelho está mais com os evangélicos, os católicos, do que com essas religiões. As pessoas não gostam às vezes quando eu comparo, mas se fosse comparar, os evangélicos são os piores. Os que o Messias denunciaria hoje em dia não é estes, que o pessoal às vezes fica desconfiado. O Nicolas não toca muito nesse assunto, mas o Messias denunciaria os cristãos de hoje, até porque cristianismo veio de Constantino, e isso é fato inegável. Tá certo? Não é por omissão, não é por covardia. Até porque uma vez eu já desafiei o Deus de uma menina, uma colega de sala, quando eu estudava na instituição de ensino programático, as prisões escolares. E ela batia no peito que era macumbeira e tal, e um dia eu desafiei. Ela não escutou, mas eu gritei pra toda a sala que eu desafiava ela, de tanto que ela batia no peito e todo mundo já estava cansado e ninguém tinha coragem de falar nada contra ela, contra o que ela estava falando. E eu falei contra o que ela estava falando, desafiei o Deus da religião dela. Aí eu falei, me diz o que você precisa, e aí eu te dou e você faz alguma coisa. Se você falar assim, eu vou fazer pra você ficar de tal jeito e eu não ficar em uma semana, está provado que isso que você está falando é bobagem e que a sua religião é falsa. E eu ia rir igual os profetas fizeram nas escrituras. E da cara dos profetas de Baal. Baal porque é da Umbanda, do Candomblé, aí é por causa do capeta? Cacete! É por causa de religião. Tá certo? A pessoa que saiu do cristianismo para entrar em outro lixo, meu Deus, você fica andando em círculos. Lembra do hamster? Quando ele fica andando, para ele é um círculo novo. Para ele é uma escadinha nova, mas é a mesma coisa que estava lá atrás, que ele já passou. Olha, sair do cristianismo, vou entrar dentro do ateísmo, é a mesma porcaria, mesmo lixo. Só que com outra roupagem e outras ideias, mas o ateísmo também é uma fé. E bota fé nisso, hein? Então, assim, algo contra as pessoas? Não, assim como não sou contra as pessoas cristãs. Elas que são contra mim, a grande maioria. Também tenho muito mais pessoas eu conheço que são cristãs do que essas religiões afros. Eu respeito a decisão e o culto de cada um, mas por nível de periculosidade, pelo nível de mau caratismo, pelo nível de hipocrisia, pelo nível de distorção, pelo nível de mentirosos, pelo nível de denúncias que o Messias fez, e devemos imitar ele. Quem mais se assemelha, quem mais deve ser exposto, quem mais deve ser derribado, cada pilar de cada seita que vem existir, é o cristianismo. Vamos derrubar ele? Não. Por dentro,
você vai derrubando e mostrando que eles não têm base. Eu nunca vi. Pode ser que aconteça. Aí sim eu vou entrar no meio. De algum, por exemplo, um pai de santo pegar a Bíblia e falar que ali está dizendo algo que acontece na religião dele e que é por isso que eles fazem aquilo. Bom, aí vamos entrar dentro do contexto e mostrar que eles estão errados. Agora, os que mais fazem isso são os religiosos protestantes e os religiosos católicos. Então, por isso que eu toco mais nesses assuntos, eu estudo mais sobre esses assuntos, porque as pessoas de religião afro são mais sensatas, não são tão hipócritas, não são mentirosos quanto estes que eu denuncio. Eu faço coro com eles? Eu concordo com o que eles praticam? Nunca na minha vida. Agora, você sabe o porquê. Quando alguém perguntar, quando você se questionar, está aqui este vídeo respondendo, apesar de que ninguém perguntou. Mas fora daqui das redes sociais, já houve comentários. Então, para responder, para ficar aqui registrado, é por isso. É os principais motivos que eu não gravo muito a respeito disso. Tá certo? As pessoas de religião afro sabem a quem servem, sabem a quem cultuam, sabem o que fazer e sabem como não ser mentiroso e botar uma máscara fora daquilo, ao contrário dos religiosos. Bom, enfim, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Obrigado a você que assistiu. Não tem muita edição, é só para você me ouvir aqui falar a respeito deste assunto, tá certo? Pode ter certeza que eu vou desenvolver aí mais alguns trabalhos a respeito do calvinismo, depois sobre a Trindade. Talvez não siga essa sequência, tá? Mas é o que eu mais estou estudando no momento. Depois um pouco ali de hebraico e depois o espiritismo, e ganhei um livro de uma pessoa, colega de trabalho, da Ellen G. White, do Adventismo. E aí eu vou ler, justamente para conhecer e fazer as devidas refutações e as implicações lógicas dentro das escrituras, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu até aqui e que o Pai continue te abençoando.